Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Perdão das ofensas. Uma das maiores dificuldades na área das conquistas íntimas, certamente, é o perdão das ofensas. E o perdão recomendado por Jesus, por ser o preceito evangélico, Jesus muitas vezes se referiu a ele pela sua importância, pelo seu valor para a nossa evolução. Quando Jesus recomendou que reconciliássemos com o nosso irmão enquanto estamos com ele a caminho, que não adiássemos esse entendimento com aquele com o qual tivemos algum momento infeliz. Também ele responde a Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes ele deveria perdoar, se seria 7 vezes, ele responde Pedro dizendo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. No pensamento de Pedro, 7 vezes seria um número razoável, mas Jesus, quando diz 70 vezes 7 vezes, ele diz para se perdoar sempre. Quando na cruz, ele que sempre exemplificou tudo que viveu, ali nos dá mais um exemplo da importância do perdão. Quando diante daquela multidão totalmente má, pessoas ali demonstrando extrema agressividade e reverência, ele ainda consegue, na sua grandeza de alma, se dirigir a Deus e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mesmo sabendo da importância do perdão, do valor que tem o perdão para a nossa evolução, muitos ainda têm dificuldade em entender o que realmente é o perdão, como funciona o perdão. Tanto é que grande parte da humanidade ainda acredita que Deus castiga, trazendo a imagem de Deus para as limitações próprias. Deus não castiga, Deus não perdoa. Ele institui leis e quando transgredimos essas leis, sofremos uma reação correspondente à falta. Lei de causa e efeito, lei de reação, de ação e reação. Mas uma grande parte da humanidade ainda acredita que Deus seja assim. Coloca Deus nessa condição de um ser que castiga, que tem que perdoar. Limitações nossas, dos seres humanos, não de Deus na sua superioridade. Na nossa convivência, enfrentamos inúmeros problemas. E nesses problemas, para convivermos bem uns com os outros, surgem os atritos. E muitas vezes, por coisas insignificantes, acabamos por romper relações importantes na nossa vida. Sejam nossos familiares, amigos de trabalho, amigos outros. E nesse rompimento, nos entregamos ao rancor, ao ressentimento, à mágoa. E ali ficamos presos. O ódio, o ressentimento, o rancor, a mágoa matam não menos do que o câncer e as doenças cardíacas. E esse ressentimento, esse sentimento que guardamos em relação ao outro, pelo mal que nos fez, que consideramos nos ter feito, nos causou, só vai complicando o nosso estado
a nossa condição evolutiva, o nosso estado íntimo, para ficarmos bem, primeiramente, conosco mesmos. Quem não perdoa, não sabe o que faz. Ou seja, não tem ideia do mal que está fazendo, primeiramente, para si mesmo. Porque quando nos colocamos nessa posição de não perdoar, é como uma pessoa que se feriu e insiste em não receber o socorro, condenando-se a morrer. É a mesma postura de uma pessoa nessa situação. Quando não perdoamos. O ressentimento, ele faz um estrago muito grande em nossa alma. Ressentir quer dizer deixar-se sentir novamente. E esse ressentimento que guardamos na alma, ele vai nos propor a vingança. Todo ressentido, ele deseja vingar-se. No livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles compara a pessoa ressentida a uma situação em que alguém, esse ressentido, está carregando em sua mão uma brasa muito quente, pronta para atirar no seu adversário. Apesar disso, enquanto ela não é lançada, está queimando a mão de quem a segura. Ela compara o sentimento a essa situação. O desejo é que a brasa queime o outro, mas primeiramente está queimando a nós mesmos. Está fazendo mal para nós. As pessoas que são mais suscetíveis às ofensas são justamente aquelas que mais facilmente guardam o rancor e intensificam em si os sentimentos do ressentimento, da raiva, por conta dessa facilidade em guardar rancor. Ao ponto até de muitas vezes se colocarem revoltadas com pessoas que poderiam estar negando perdão e estão buscando a reconciliação. Não conseguem em si e ainda revoltam-se com aqueles que estão tentando viver de forma pacífica com todos, oferecendo perdão. Por maior que seja a injúria, por maiores que sejam as razões que poderia considerar como justificáveis para não perdoar, mas estão buscando oferecer esse perdão. Então a pessoa rancorosa não consegue em si e ainda se incomoda com quem está tentando, buscando oferecer o perdão. Assim como o ódio promove ligações profundas, como o amor, é o ódio alimentado em nós que vai fazer com que mantenhamos uma ligação, que aconteça uma imantação com os nossos adversários que estão lá no plano espiritual. Havendo essa imantação por conta do ódio que estamos alimentando em nosso coração, há um processo de agressões, de perturbações entre estes seres que faz com que surjam os processos complicadíssimos de obsessão, que teve início por um sentimento de ódio alimentar. E esse processo de obsessão, muitas vezes, dura séculos, os casos mais complicados.
e só a justiça divina intervindo, promovendo a reconciliação através da reencarnação, é que é possível promover essa oportunidade de se restabelecer os sentimentos entre os seres. No livro Encontros e Desencontros de Richard Simonetti, há uma pequena história intitulada A Noiva Recalcitrante, que insiste em desobedecer. E essa noiva, já de casamento marcado, estava se sentindo desinteressada, desmotivada, amedrontada. Uma série de sentimentos passava em seu coração e que fazia com que ela até desejasse desistir do casamento. Mas ela não entendia o porquê daquilo tudo, porque o seu relacionamento ia bem, ela se entendia muito bem com o seu noivo, os dois se amavam. E ela começou a entrar em profundo conflito, querendo uma resposta. Na casa espírita, através de um tratamento feito, de uma investigação muito séria, ela já tinha a simpatia pela doutrina espírita. Foi constatado um processo obsessivo, onde um espírito a perseguia há muito tempo, por conta de uma situação infeliz que haviam vivido em uma outra encarnação. E na sua perseguição, ele estava fazendo de tudo para que o casamento não acontecesse, promovendo nela todo aquele mal-estar que estava sentindo. Foram feitos esclarecimentos não detalhados à moça, apenas que havia um quadro obsessivo e que o atendimento estava sendo feito. Ela se sentiu renovada, refez as forças, o casamento aconteceu. Depois de um tempo, veio um filho, um menino muito meigo, um menino robusto, e ela já não tinha mais aquelas sensações desagradáveis que estava sentindo antes do casamento. Já se sentia equilibrada. Após tudo isso, ela retorna à casa espírita e, conversando com um dos diretores do departamento, com o diretor do departamento mediúnico daquela casa, na conversa ela então indaga o que teria acontecido àquele espírito que a perseguia e que tanto mal desejava a ela. E então, eis que o diretor, já tendo as informações, lhe diz carinhosamente, ela com o filho nos braços. Aí sim, ela pode ser esclarecida com mais detalhes. Ele está reencarnado. Ela prontamente entendeu que ali ela tinha ao lado o espírito a quem ela havia feito mal no passado e que hoje, na condição de mãe e filho, poderiam restabelecer o entendimento, para que o amor pudesse ser desenvolvido, para que o perdão entre eles pudesse ser construído. Erroneamente, diz Hamed no livro Renovando Atitudes, as pessoas, por vezes, entendem o perdão como a aceitação passiva de tudo o que nos fazem. As agressões, o desrespeito aos nossos direitos e às nossas limitações pessoais. E tantas outras situações em que as pessoas vão interpretando que seja perdão até a agressão física ou moral. E Hamed comenta que isso é um equívoco, porque o perdão, em verdade, seria o entendimento do amor incondicional. E então, Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele vem falar do perdão e da compreensão. Pois que muitas vezes oferecemos o perdão a alguém, mas queremos total distância dessa pessoa. Cortamos qualquer relação com ela. Mas entendemos, ou melhor, e não entendemos, oferecemos o perdão, queremos a distância, mas não entendemos por que fizeram aquilo conosco.
E é onde caímos na pergunta: mas justamente fulano fez isso comigo? Por que fulano agiu assim comigo? Ficamos sem entender a dificuldade do outro. E de outras vezes, comenta ainda Emmanuel, compreendemos as dificuldades do outro. Fazemos uma análise, colocamos todos os pontos por que fulano agiu assim conosco. Porque fulano é dessa e dessa forma. Já entendemos, mas não conseguimos perdoar. E é onde ele acrescenta: perdão e compreensão têm que andar juntos. Não dá para separar. Porque é justamente o perdão com a compreensão que vai nos ajudar a aceitar o outro tal qual é. Então não vamos ficar exigindo nada que o outro não tem para nos oferecer. Fica mais fácil, fica mais suave. Se entendemos que o outro só tem aquilo para nos oferecer, que é o máximo que tem a nos oferecer, então já estamos entendendo em grandeza a condição em que o nosso semelhante se encontra. Então não dá para exigir uma postura melhor dele. Tranquilizamos o coração. Acalmamos. A proposta que Hamed traz no livro A Imensidão dos Sentidos, em relação ao perdão, é que busquemos estabelecer uma distância psíquica com aquele que para nós é o problema ou em relação àquelas discussões que surgem. Ele coloca isso como um primeiro passo para que possamos conquistar o perdão real. É até estranho quando lemos o material. Uma distância psíquica, a princípio entendemos uma postura de indiferença, e é onde ele vem e esclarece prontamente que esse distanciamento psíquico, de forma alguma, é indiferença, é a frieza de nossa parte, não quer demonstrar de forma alguma, quando buscamos esse distanciamento, não quer de maneira alguma mostrar aquela postura: ninguém mais me fere, ninguém mais me machuca. Não é a falta de amor com o nosso companheiro, com o nosso familiar querido, ou aquele companheiro mais difícil. Não é a negação do perdão, de maneira alguma. Aí ele esclarece o comentário dizendo que, quando buscamos esse distanciamento mental, quando ele sugere esse distanciamento, é justamente para poupar-nos desse desgaste mental, de ficarmos pensando o que poderia ter feito, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter feito assim. Como também para acalmar em nós essa ânsia de querer tudo resolver. Acalmando essa ansiedade de achar que vamos resolver tudo do nosso jeito, fica mais fácil. Então damos esse tempo, onde ele coloca esse distanciamento mental, ganhando as forças, ganhando o equilíbrio para a retomada, quando possível. Então, o que é perdoar? A gente fala tanto do perdão, abre o Evangelho, perdão, as pessoas nos sugerem o perdão, ouvimos palestras falando do perdão o tempo todo. O que é realmente? Como podemos verdadeiramente identificar em nós que perdoamos? Que o perdão realmente foi oferecido ao outro de nossa parte. O tempo, ele não vai sofrer alterações pelo nosso bel prazer.
O que a gente pode fazer é buscar uma relação saudável com ele, principalmente para nos ajudar no que se refere ao perdão das ofensas recebidas. Então, vamos saber se realmente perdoamos quando atingimos esse grau de entendimento em relação às dificuldades do outro e, principalmente, diz Hermance Defoe no livro Unidos pelo Amor, Véu no Passado, o capítulo, quando o esquecimento realmente estiver fazendo parte de nós em relação à ofensa. Esqueceu, está perdoado. Isso tranquiliza o coração da gente. Quer dizer que se eu já nem lembro mais, ótimo, está perdoado. E se, acrescenta Hermance, se as lembranças, as recordações ainda nos chegam em alguns momentos, é natural. Se elas vêm e não despertam em nós sentimentos ruins, bom também. É sinal de que estamos, através da resignação, atingindo esse momento em que o perdão realmente vai ser conquistado. Mas se ainda a lembrança é muito forte e se ainda desperta em nós todos os sentimentos ruins que certamente não gostaríamos que estivessem fazendo parte de nós, o perdão ainda está por acontecer. Em relação às decepções, em relação aos desencantos, em relação às lesões afetivas que vamos sofrer ao longo da existência, ninguém vai se esquivar. É parte do processo da evolução. O diferencial está em como vamos lidar com essas situações. É ilusão de nossa parte acreditar que não vamos passar por nenhuma dificuldade dessa ordem. Se não é hoje, será amanhã. Todos teremos essa experiência. A grande sabedoria consiste justamente em como vamos lidar. Se já temos a proposta do Evangelho, se Jesus já nos recomendou o perdão, então é desculpar quantas vezes forem necessárias. Buscar sempre oferecer essa possibilidade para o outro de ser desculpado. Porque nós também erramos. O erro é inerente à condição humana. Frase de Hamed. Então, se é assim comigo, é com o outro também. As fraquezas que tem, o outro também tem. Em maior ou menor grau. Sofrer ofensas, todos sofrem. Quem já não passou por uma situação em que sentiu o coração extremamente machucado por uma atitude infeliz do outro? E quantas vezes já provocamos isso no outro? Então, esse entendimento vai facilitar o perdão no nosso convívio. Gandhi, certa vez, foi entrevistado por um repórter. E o repórter perguntou a ele se ele perdoava todos os seus inimigos. E ele tranquilamente respondeu: nunca perdoei ninguém. O repórter ficou chocado com aquilo. Como o Senhor, um líder espiritual dos hindus, nunca perdoou ninguém? Ninguém nunca me ofendeu. Nunca tive o que perdoar ninguém. A condição espiritual de Gandhi é belíssima como exemplo para nós. E nesse mesmo patamar esteve Allan Kardec, está lá em Obras Póstumas, quando ele diz que quando ele estava muito contrariado, muito chateado, desencantado, ele se colocava em elevação de pensamento e buscava os planos espirituais.
espirituais. Aí ele diz assim, antecipadamente, ele buscava desfrutar do que existe lá no mundo espiritual. E assim, buscando essa elevação de pensamento, esse estado de contemplação, ele percebia que as misérias humanas passavam por ele sem machucá-lo. Assim como a atitude das pessoas más que queriam perseguir. Ele sentia leveza para transpor tudo isso. O perdão é um processo que acontece em nós a partir do momento, como dissemos anteriormente, entendemos que não somos perfeitos. Somos perfectíveis, como coloca Joana de Ângeles, estamos em processo. A partir do momento que entendemos assim a nós e ao outro, fica mais suave. E então, onde as pessoas mais sábias, mais experientes, se dirigem àqueles que estão com o coração ressentido por alguma ofensa recebida, e diz assim, preocupa não, todo mundo morre. Querendo dizer, simplesmente, que o tempo é professor de todo mundo. Que a vida espiritual, a verdadeira vida, aguarda todos e lá não há ilusões. Todos chegarão ao entendimento maior da vida, mais cedo ou mais tarde. E essas mesmas palavras é que Solon, um sábio grego, usou, quando disse que o pior castigo é o do tempo, referindo-se às situações inevitáveis, imprevisíveis, que surgem com a sucessão dos dias para todos nós. Ninguém aqui pode prever o dia de amanhã. As situações que todos teremos que experienciar, como ofendidos ou como ofensores. Vai chegar para todos. Joana de Ângeles, ela coloca no livro Libertação pelo Amor, uma frase simples e muito profunda. Quando ela diz assim, o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e no coração. Na medicina usa-se a palavra abluir, que na medicina tem um significado de lavar abundantemente uma ferida. Nessa hora, nessa reunião doutrinária, junto conosco, inúmeros enfermeiros, médicos, espirituais, estão aqui em atendimento a todos que se encontram encarnados ou desencarnados. Há um grande banquete espiritual acontecendo aqui, que os nossos olhos carnais não conseguem alcançar nesta hora. Entreguemos-nos então a estes enfermeiros, que eles possam fazer essa abluição em nosso coração, essa lavagem profunda das feridas que trazemos, na condição do perdão não oferecido, da mágoa retida, colecionada muitas vezes. Entreguemos a eles o nosso coração. Entreguemos a Jesus o nosso desejo de podermos reconciliar-nos o mais rápido possível com o nosso irmão, como Ele próprio nos propôs. Nessa hora em que somos altamente assistidos, aproveitemos bem esse momento para ter este atendimento e encontrar forças a partir desse atendimento para fazermos os reajustes que estão pendentes na oferta do perdão. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite.